Há exatos 60 anos, em 1º de dezembro de 1959, foi firmado em Washington o Tratado sobre a Antártida, ou Tratado Antártico. Em vigência desde 1961, o acordo proíbe qualquer militarização do continente gelado, reservando exclusivamente atividades pacíficas. O Brasil é signatário do acordo desde 1975. Não há equivalentes ao Tratado nas Relações Internacionais. Ele se baseia em princípios pétreos, como a não militarização, a não nuclearização, a liberdade de pesquisa científica, a proteção ao meio ambiente, a proibição de qualquer reivindicação territorial. Em 1991, um protocolo de proteção ambiental vinculado ao tratado foi assinado em Madrid. Com a entrada em vigor em 98, o Protocolo de Madrid proíbe a mineração e a exploração de petróleo no continente gelado durante 50 anos. O Protocolo de Madrid deu à Antártida o Estatuto de Reserva Natural Internacional dedicado à ciência e à paz. Mas até quando a Antártida estará livre de qualquer anseio expansionista? Como as relações internacionais se mantêm com relação ao Polo Sul? Para falar sobre 60 anos do Tratado Antártico e sua importância, o Diálogos na USP recebe agora os professores Rafael Duarte Villa, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, o IRI, diretor do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da USP e um dos pioneiros a trabalhar a questão antártica no Brasil nas ciências humanas. E Inácio Javier Cardone, pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais da USP, especialista na política antártica no Brasil. Professores, muito obrigado. Prazer ter-los aqui conosco. Obrigado. Muito bom. Vamos falar de um assunto muito importante. Acho que pouca gente conhece, né? Sabe exatamente do que se trata. Por isso eu queria começar conversando com os senhores para falar exatamente isso. O que é o Tratado Antártico e o que ele representou, na verdade, 60 anos atrás, e o que ele representa até hoje. Quer começar com o professor Rafael, depois o professor Inácio. Bom, o Tratado Antártico, ele foi assinado em 1961, né? Dentro do contexto, é um dos produtos do chamado Ano Geofísico, né? Internacional, que aconteceu em 1959. Né? E ele representa um avanço muito importante em termos de regulamentação, né, da atividade humana, científica e ambiental, né, no continente antártico. Né? E, de outro lado, ele representou um avanço muito importante, como o senhor mencionou no início, não? Ao desnuclearizar, não? aquela região e transformar essa região da Antártida em uma terra, como disse o próprio tratado, uma zona de paz, não? E de ciência, não? E de exploração científica, de atividade científica. Então, o tratado ele regula diferentes áreas ambientais, climatológicas, não? E de atividade, não? Científica na Antártida, não? E um aspecto muito importante, um aspecto político muito importante, é que ele nasceu do acordo das duas grandes superpotências da época da Guerra Fria, a União Estados Unidos e a União Soviética, e os Estados Unidos. Não? Só dois, nas relações internacionais, falamos de regimes internacionais, não? Conjunto de normas que regula determinada área, não? De atividade humana, como questões ambientais, não? Então, só dois regimes tiveram um acordo das grandes potências finais dos anos, durante os anos 60, não? O Tratado de Não Proliferação do ano 68, de não proliferação nuclear, e o Tratado Antártico. Olha. Isso, não é, professor Inácio, é isso, quer dizer, o que levou também à assinatura do tratado? O que motivou
os países a assinarem o tratado? Quer dizer, a Antártida estava sob risco na época? Ou estava abandonada? Não, quando você pensa na Antártida, imagine que uma grande porção do planeta, né, é reservado à ciência e à paz. Hoje a conservação ambiental, né, e parece que foi sempre essa região de paz e de pesquisa científica. Na verdade, quando você vê a história da Antártica, não tem nada disso. Você tem um primeiro momento, se realmente de cooperação internacional, isso vai até meados da década de 1930, e aí começa a escalar uma competição territorial que, afinal da década dos 40, né, pós Segunda Guerra Mundial, chega um momento crítico, né? Entre o ano de 1948 e 1952, você tem uma escalada, apesar de um acordo que existia entre a Argentina, Chile e a Grã-Bretanha, você tem uma escalada na região da Península Antártica que chegou a enfrentamentos 1952-1953, que fazia acreditar a possibilidade de um conflito militar, né? Chegou a esse ponto? Chegou a esse ponto. Em 1952, um conflito na Baía Esperança, em 1953, na Ilha Decepção. Em 1952, uma guarnição argentina atira ao ar para evitar o desembarque de uns britânicos nessa baía. E no ano de 53, os britânicos chegam na Ilha Decepção, botam fogo numa base, uma estação chilena, destroem a estação argentina e colocam, digamos, fazem uma detenção de dois militares argentinos trabalhando lá que foram tratados como imigrantes ilegais, o qual gerou muita consternação na Argentina, e eles são deixados em Uruguai para ser remetidos para a Argentina. Então, tinha realmente um conflito, não eram os únicos 3 países que estavam com atritos. A União Soviética tinha começado a operar em 1950 com a frota baleeira, então tinha interesse envolvido. E bem esse grande evento, essa grande coisa que foi o Ano Geofísico Internacional, né? Isso que o professor Rafael mencionou. Exato, que gera uma situação que, por um lado, é muito positiva, né? Essa cooperação internacional. Realmente, o Ano Geofísico Internacional chega a ter uma escala mundial. O único país que acaba ficando por fora é a República Popular da China, né, que nesse momento tem um problema com Taiwan, porque não se reconhecia mutuamente, então os dois condicionavam a sua participação à exclusão do outro, né. A China acabou saindo, fez o programa, mas ficou meio isolado, mas é interessante ver como realmente foi um evento de cooperação maravilhosa, né. Só que na Antártica gerou essa situação de, agora os russos se instalaram lá, tem mais países, como que a gente resolve, né? E o tratado um pouco colhe essa situação e essa onda favorável e acaba gerando esse acordo que não foi fácil igualmente. Imagino que não, né? Quer dizer, inclusive, aí queria trazer para o senhor Rafael e trazer para os senhores, quer dizer, como eu falei no começo do programa, não há equivalentes nas relações internacionais ao Tratado Antártico. Por que não é equivalente aí? O que ele é diferente de todo e qualquer outro tratado feito no planeta dentro das relações internacionais, professor Rafael? O que o diferencia? Bom, o primeiro aspecto importante que tem que ser ressaltado, que o diferencia, não? É que o tratado ele se adianta, ou ele é pioneiro, não? As discussões sobre as mudanças climáticas. Porque na década de 60, o que se conversava, quais eram as preocupações, não? Sobretudo entre a comunidade científica das ciências meteorológicas, ambientais, não? As possibilidades de uma nova era de glaciação. Não é? Essa era a grande discussão da época, né? Certo, não? A partir da década de 70, não? Muda, não? O foco
para as mudanças, para o aquecimento. O chamado aquecimento global que vivenciamos hoje. O aquecimento global. Então, assim, por que é muito importante? Não? Porque, na verdade, não, a Antártida ele é o principal regulador térmico, não? Térmico internacional. Não? E mesmo quando não se falasse na época, no início dos 60, não, sobre mudanças climáticas derivadas do aquecimento global, não, o Tratado Antártico se adianta a isso, não? Ele se antecipa a essa discussão, né? Se antecipa a isso em uma época em que se falava era de glaciação, de possibilidade de uma nova era de glaciação. O segundo aspecto, não, importante que já ressaltei, não, na minha primeira intervenção, foi o fato de ser um dos poucos acordos internacionais da Guerra Fria, não, em que teve o acordo das grandes potências. Não? O que era uma raridade naquela época. Uma raridade que decorria do fato seguinte, não? A Antártida é um dos poucos lugares no planeta que tem um estatuto jurídico ainda indeterminado. Não? Ou seja, ele não é patrimônio comum da humanidade, não? Ele não é um lugar, não, de soberanias nacionais, não? Porém, não, existem alguns países, principalmente 4 países, que desde o início tiveram uma política muito ativa ou proativa em relação à Antártida, não? Argentina, Inglaterra, Chile e Estados Unidos. Os 3, como o professor Inácio comentou, que ativa até demais em alguns momentos. Principalmente, não? Assim. E principalmente, não? Chile, a Argentina e a Inglaterra, não? Começaram a reivindicar possibilidades, não, de soberania na Antártida. Não? O Tratado Antártico vai frear um pouco os anseios, os desejos dos soberanistas. Não? Exatamente, essa questão expansionista, né? Exatamente. Que eu comentei agora no final da minha apresentação. E o Protocolo de Madrid, não? De 1991, que é uma espécie de anexo, não, ao tratado, não, ele congela qualquer possibilidade de reivindicação territorial, não, até o ano de 1941, não? Então, isso, professor Inácio, esse tipo de coisa, como o professor Rafael colocou bem aqui, quer dizer, você barra a tentativa expansionista. A Antártida não é um espaço, não é uma região de soberania nacional. É fácil manter isso? Quer dizer, como você mantém esse tipo de coisas, sendo um continente tão rico em tantas coisas que podem ser exploradas lá? Isso é uma coisa séria. O regime, nesse sentido, quando você pensa do ponto de vista do desenho institucional, foi um regime muito bem elaborado, né? Por várias questões. A primeira tem a ver com quem que vai decidir, e esses são os estados. E aqui tem uma posição muito forte, sobretudo da Argentina e do Chile, mas também a Austrália tinha a mesma posição, de frear, barrar qualquer tentativa de estabelecer uma instituição internacional, alguma coisa de hierarquia superior. Então, os estados vão seguir sendo os que definem o futuro. A questão de soberania é suspensa, então, basicamente, você diz, bom, a gente concorda em discordar. Então, certo. O que é até agora, a gente deixa aí, a gente não concorda, quando isso acabar, a gente vê como resolve. Mas isso permite avanços, então isso permite avanço em uma série de questões. E tem uma série de dispositivos que operaram muito bem, que foram muito discutidos na época das negociações, mas que são o sistema de verificações para desmilitarização, né? Porque não adianta
disser que é desmilitarizado quando você não tem nenhum tipo de controle. Exatamente, isso que eu ia saber. Como é que controla isso? Então, basicamente foi liberado. Digamos, você pode nomear observadores, tem que ser nacionais do teu país, não pode nomear de qualquer outro país, e eles podem entrar em qualquer lugar, em qualquer base, em qualquer embarcação que esteja operando em algum dos portos de lá e verificar que realmente não tem armamento, não tem operações militares. Verificações aéreas, tudo foi discutido e foi concordado que não, de boa fé, digamos, Certo. é aberto a isso. A garantia da atividade científica. Quando você tem cientistas trabalhando no campo, mas em uma região com um clima complicado como a Antártica, a cooperação vira uma coisa não só favorável quanto necessária. Necessária, né? Então, assim, você tem o tipo, a natureza das atividades antárticas, que são fundamentalmente científicas, o acordo político que tem a ver com a suspensão da soberania e um desenho institucional muito bem pensado e também flexível, né? Que deu lugar a essas adaptações. O regime antártico é impressionante. Só tem uma pequena disposição a respeito do meio ambiente que foi introduzida por iniciativa do Chile. O quê? Não lembro agora o artigo, mas é o último ponto das decisões que vão tomar as partes. Eles dizem medidas para a proteção dos recursos vivos da Antártida. Mas já na terceira reunião consultiva, eles começam a discutir sobre o meio ambiente. Já na segunda, na verdade, na terceira, primeira resolução. Então, logo após sua entrada em vigor, o regime antártico se transforma de um acordo político em um regime ambiental e começa a andar nessa direção, né? Então, é muito interessante essa evolução que o regime faz, né? Nesse ponto que o professor Rafael, como o professor Inácio comentou, quer dizer, ele passa e deixa de ser político e passa a ser um tratado ambiental, o que também é uma novidade para a época, né? E aí, uma outra coisa que eu queria trazer para os senhores, algumas questões, quer dizer, começando com o professor Rafael. Ele começou com 12 membros, hoje tem 50 membros, né? Signatários, entre eles o Brasil, que só entrou em 75, se não estou enganado. Primeiro, o que isso representa. E outra coisa, ainda com relação à questão da soberania, vários países têm bases na Antártida. Essas bases são consideradas territórios do país ou é um território neutro, um território antártico? Como é que isso se posiciona? Excelente questão. Porque, na verdade, não? Como a Antártida não tem regime jurídico internacional definido, não? Sim. O sea, não é terra de soberania, não é patrimônio comum da humanidade, não? As bases que são instaladas, elas geralmente transformam o país em membro, é uma condição para transformar o país em membro pleno, não? Certo. Membro pleno, não? Ou seja, há um membro com status consultivo, não? Com status consultivo, que ele tem direito a voz, não? Certo. Mas não a voto. E o membro pleno, não? É aquele que tem direito a voto, não? A voz e a voto. Então, a base em si, não? Dá direito a que o país ele se integre como membro pleno. Só que, na verdade, na prática, não? Ou politicamente, não? Os países, quando eles instalam uma base, eles se estão preparando para o futuro, não? Em um cenário de possível voltas das reclamações territoriais aí, né? de soberania. Certo. Então, por exemplo, hoje em dia, não? Países ao lado da Argentina, do Chile, não? Que tem uma das políticas mais proativas da história, não? Da Antártida, desde os anos 50, não? Um país que vem investindo muito na Antártida, se preparando, não? É a China. China? A China. Em um seminário que realizamos semana passada, não?
no Instituto de Relações Internacionais para comemorar e discutir, não, os 60 anos do Tratado Antártico. Um dos palestrantes, ele mostrava uma fotografia, não, da última expedição, não, chinesa, não, sendo despedida, não, lá em Pequim, não, pelo primeiro-ministro, não, pelo primeiro-ministro Então, chinês. há uma não? importância, Isso. tem essa relevância e a China sabe muito bem dessa importância. E há uma outra questão muito importante, não? Que se relaciona também com a questão da soberania, não? Sim. Que são os recursos minerais, não? Que em potencial se encontram no subsolo, no solo da Antártida. Não? Essa exploração, desculpe, professor, mas essa exploração, ela é sistematizada, ela está controlada? Ela é regulada, não? Ela é regulada ou proibida, não? Sim, exato. Pelo protocolo de Madrid. De Madrid, não? exato, Protocolo desde 91. Mas justamente o protocolo de Madrid, não? Sim. Tem como antecedente, não? A discussão de uma convenção sobre exploração e prospecção mineral durante os anos 80. Durante os anos 80. E era muito comum na época, não, que nas reuniões da delegação do Tratado Antártico, não, representantes de grandes empresas petrolíferas, não, mundiais, elas acompanhassem as delegações de países como Estados Unidos, como da Inglaterra, não? Porque a questão atualmente, não, o que pode ainda demorar, não, a exploração de minerais, de recursos como petróleo na Antártida é que ainda não se conta com a tecnologia, não? Talvez só por causa disso, para perfurar, né? Tá, professor Inácio, por favor. Na verdade, tem duas questões em termos de recursos naturais que são diferenciadas, né? Os recursos vivos, marinhos, que são regulamentados pela CAMELAR. Sim. É um acordo de 1980, se eu não estou equivocado, ratificado em 82, então em vigor desde 1982, que dá a possibilidade de exploração de recursos vivos marinhos baixo um sistema que é muito controlado. Você tem um monitoramento das espécies. De fato, é o primeiro sistema, pelo menos eu tenho entendido, que a regulamentação da exploração leva em consideração que é um equilíbrio ecológico. Então, não se avalia a reprodução da espécie em si, senão como isso impacta no ecossistema globalmente. Então, é muito interessante CAMELAR com o antecedente dessa visão muito mais ampla, né, e que estende vamos dizer, o regime do sistema do Tratado Antártico ao alto mar, porque até então não era considerado alto mar dentro do que era regulamentado pelo Tratado Antártico. Isso é uma vitória? Chegar ao alto mar é uma vitória? É uma grande vitória quando você considera os efeitos desde o ponto de vista ambiental, né? Porque desde o ponto de vista político era um problema. De fato, foi uma discussão dentro do debate, das negociações do tratado. A Argentina e o Chile queriam colocar 60 graus de latitude sul e os Estados Unidos e Inglaterra insistiram que não, que tinha que ser só o território e a barreira de gelo, né? Então, quando entra essa consideração a respeito do impacto que tem o contorno ecológico sobre a região, diz não dá para cuidar do recurso natural se a gente não cuida do todo, né? De todo. Então, eles definem, inclusive, é definido diferente a região, é a convergência antártica, que é onde o mar Antártico cruza com os outros oceanos do hemisfério sul, e não os 60 graus de latitude sul, que é um critério completamente aleatório, geográfico, digamos, formalista. Então, isso é muito interessante. Com a questão de mineração, você tem
tem duas questões que são importantes. A primeira, na verdade, existe uma espécie de mito a respeito da riqueza antártica, não porque não tenha riqueza, a riqueza está lá, no sentido de ter recurso mineral, mas quando você vê, sobretudo a história antiga, eles usavam muito esse argumento das riquezas minerais na Antártica para conseguir investimento em ciência. A verdade é que todo mundo sabia que, como o professor falou, não é explorável, não é viável economicamente. Você pode ir lá, você pode ter urânio, mas você está embaixo de 5.000 metros de gelo. Sim, você não tem como explorar isso. Não tem como não explorar temos a tecnologia, como o senhor Rafael falou agora. Mas as discussões sobre a denuclearização do continente teve a ver com a possibilidade de usar explosões nucleares para degelar, para conseguir explorar recursos que estavam no manto de terra. Então, são todas questões articuladas, né? Quando se chega a questão mineral e recursos biomarinhos, começa a ser discutida praticamente simultaneamente, na década de 70, né? Que foi a crise de petróleo, tem uma verificação de uma expedição oceanográfica norte-americana que comprova a existência de jazidas de petróleo importantes. Sim. E depois, bom, tem a Conferência de Wellington em 1988 e depois o Protocolo de Madrid, que diretamente barra a possibilidade de mineração, porque além de ser economicamente viável, é altamente, tem um risco muito alto, você incorre um risco muito alto, e o impacto que isso tem no meio ambiente, ninguém conhece. Seria terrível, né? Ninguém conhece. Sim. Então, assim, por mais dos dispositivos que foram pensados e tudo, então, desde o meu ponto de vista, isso é uma questão muito pessoal, mas a tendência vai ser a tentar preservar. E já tem tido uma atitude desde o SCAR, que é o Comitê Científico para a Pesquisa Antártica, de apontar hacia a importância de preservar o meio ambiente. E as partes consultivas têm tido também uma atitude favorável para isso. Então, eu sou meio cauto em termos de qual que é a importância da mineração. Eu acho que a riqueza na Antártida está muito mais informação científica, nos dados que ela pode proporcionar, que em qualquer outro tipo de questão. E é verdade que as bases científicas muitas vezes são instaladas seguindo um critério que vem lá da década de antes do tratado, na verdade, né? E hoje você tem que pensar, a China tem uma visão não só territorial e geopolítica, quanto altamente científica. Eles não só instalam as bases distanciadas para ir cobrindo territórios, sino também lugares que têm simbolismo e importância desde o ponto de vista científico. Então, assim, são essas duas questões que impactam. Né? Bom, perfeito. A gente vai continuar falando sobre isso, vamos falar mais da questão dessa riqueza de informação científica, não vamos falar não só da riqueza mineral, mas o diálogo vai fazer um rápido intervalo, a gente volta em seguida.